Amados, o interessante nesse texto, né? O texto começa dizendo, e aconteceu pouco depois. O texto começa dizendo, e no dia seguinte, ele foi à cidade que se chamava Naim. O interessante é que Jesus já vinha de muitas caminhadas, e logo no capítulo 4, um pouco de microfonia, né? E logo no capítulo 4, logo no início, você vê Jesus curando o servo do centurião. Né? Então Jesus já vinha de caminhadas, de milagres, de prodígio. Jesus vinha também do monte, onde ele foi levado a ser tentado por Satanás, e ele venceu todas as tentações. Então Jesus saiu da cidade onde estava e foi até Naim. Jesus não estava passando na cidade ou pela cidade. A história conta, a Bíblia conta que Naim é uma cidade bem pequena, que tem por nome de Naim, que significa Aldeia da Consolação. É um povoado bem pequeno, conta-se a história que fica bem assim ao pé do Monte Tabor. E é habitada por árabes e muçulmanos. Essa cidade é israelense. E lá tem como cultivo o trigo, a uva e o azeite. E o interessante que o trigo faz o pão. E Jesus é o pão da vida, Interessante é que o azeite é necessário para que encha a nossa vida, Porque sem o azeite, não dá um gosto, Uma salada sem um azeite, muitas vezes fica insossa. Assim é o crente. É necessário ter azeite na vida dele ou dela. E a uva, o qual faz o suco, qual naquela época era pisada a uva para fazer o suco que era servido, como eles chamavam de vinho, porque vinha da própria uva, e a uva já contém o álcool próprio dela, e hoje nós utilizamos o suco de uva para as ceias. Então, um vilarejo tão pequeno, um vilarejo que ainda existe até os dias de hoje. Se vocês forem pesquisar nos mapas, vocês vão ver que existe essa cidade por nome Naim. E a história interessante é que a gente sempre vê em várias passagens bíblicas pessoas em busca de Jesus. Pessoas que foram ao encontro do Mestre para receber a cura, para receber um milagre, para em busca de um milagre ou de uma cura por alguém que ele amava, como esse centurião, que eu falei logo no início. Mas essa história, ela é um pouco incomum, porque essa mulher que não tem o nome, a Bíblia não diz o seu nome. A história conta apenas que ela é conhecida como a viúva de Naim. Porque a cidade onde ela nasceu era a cidade onde ela ainda estava habitando na época em que seu filho havia falecido. E o comum é que Jesus, ele vindo, e a Bíblia diz que havia com ele uma grande multidão. E estava também naquela cidade por nome Naim uma grande multidão. Mas o interessante nisto tudo não é apenas Jesus ter ido ao encontro desta mulher. Dentro disso tudo nós vimos várias passagens onde estava ali o cego Bartimeu clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa mulher não estava clamando. O interessante é que nós vimos aquela mulher que sofria há 40 anos, há mais de 40 anos com fluxo, com uma hemorragia terminal na sua vida, o qual já tinha buscado pela medicina todos os socorros e não conseguiu. E ela apenas tocou o Mestre. Mas nós não vimos o texto dizendo que esta mulher, ela tocou Jesus. O interessante é que nós não vimos nesse texto, em momento algum, dizendo que esta mulher foi como aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e com seus cabelos o enxugou. Em um gesto de humilhação, ela estava buscando ali do Mestre uma proteção, um auxílio, um novo encontro com alguém que mudou a história dela também. Amém. O interessante é que Jesus,
ele saiu dessa cidade que ele estava e foi até Naim. Um vilarejo bem simples, de pessoas humildes. Quem sabe Naim, hoje à tarde eu estava aqui no templo orando e pedindo a Deus a direção desse texto. E eu comecei a lembrar um pouco que Naim não é muito diferente de Coqueiro. Porque Naim era uma cidade bem pequenininha, de pessoas simples, pessoas humildes. Mas Jesus saiu de onde estava para até ir ao encontro dessas pessoas. O interessante é que há mais de 200 anos atrás, nunca ninguém ouviu falar tanto em Jesus como se fala entre esses 2 anos, caminhando quase para o 3. É verdade ou não é? Vocês já ouviram falar, mas não com tanta intensidade, não com tanta veemência, não com tanto, como dizer de uma maneira mais simples para vocês, não com tanto oportunidades que nós temos sempre aqui de estar propagando o nome de Jesus. E aquela cidade, quem sabe Naim, era assim como Coqueiro, uma cidade esquecida, uma cidade de pessoas simples, de pessoas humildes, mas uma cidade e um lugar onde Jesus fez questão. Aleluia. Jesus, ele saiu de onde ele estava e ele vinha, a Bíblia diz que Jesus vinha com uma grande multidão. Vocês imaginem o que é nós estarmos aqui e uma grande multidão nos acompanhando. Muitas vezes é impossível para quem está cercado de uma grande multidão conseguir enxergar alguma coisa, porque geralmente quando nós íamos em comício, geralmente quando nós íamos passeatas, geralmente quando nós íamos protestos, nós vimos grandes multidões e é difícil você identificar as pessoas, porque a palavra já diz grande multidão, mas Jesus, ele consegue enxergar aquela viúva com o seu filho para ser enterrado, para ser sepultado. O interessante é que Jesus, ele não esquece de ninguém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus não esquece de ninguém. Havia 2 multidões. Havia 2 grandes multidões. Mas havia uma diferença entre essas multidões. Os sentimentos que se pairavam sobre cada uma delas era bem diferente um do outro. Havia de um lado uma multidão que estava chorando. Havia ao lado uma multidão que estava desesperada, que estava amargurada. Porque você perder o seu filho é um sinal de que havia muita dor. Com certeza aquele povo que acompanhava esta viúva estava também sentindo da mesma forma que ela, ou talvez bem parecida. E a outra multidão que estava caminhando com o mestre, havia sorrisos, havia júbilos, havia canto, havia glória a Deus, havia aleluia, porque é uma multidão que estava acompanhando um homem capaz de mudar qualquer história. Dentro desse texto eu trouxe um título para essa mensagem: 2 multidões, mas apenas um caminho. Diga para seu irmão: 2 multidões, mas apenas um caminho. E o caminho é Jesus. E aí nós lembramos lá no livro do João, nós lembramos que ele diz: eu sou o quê? Eu sou o quê? A verdade. Ninguém senão por mim. Jesus, ele já falava no Novo Testamento que ele era o caminho. Os seus discípulos, o apóstolo João, ele já estava propagando que Jesus era o caminho. Ele em momento algum diz que Jesus é os caminhos. Não há caminhos, existe um caminho. A Bíblia é bem clara, quando ela diz Jesus é o caminho. Só existe uma maneira de você chegar a Deus. Só existe uma maneira
imaginar. Só existe uma maneira de você alcançar a cura. Só existe uma maneira de você alcançar a libertação, a restauração. Eu não sei o que é que você tem buscado neste caminho que você está seguindo. Mas uma coisa eu quero te dizer: permaneça no caminho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: irmã, você entendeu? Permaneça no caminho. Nós vimos do lado uma multidão que propagava a vida, e do outro lado uma multidão que chorava pela morte. Um lado estava a morte, do outro lado a vida eterna. Duas multidões, mas um caminho só levava a vida eterna. Você está entendendo o mistério? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: irmã, vamos tocar ele ou ela aí para não cochilar? Diga: você está entendendo? Só existe um caminho. Qual é a multidão que você tem seguido? Não responda não. Comece a viajar nessa mensagem e pensar: qual é a multidão que você tem seguido? A cidade de Naim, amado, ficou conhecida, quem sabe depois que Jesus passou por ela, como a aldeia da consolação. Interessante, né? Interessante. Porque Jesus, ele não só foi àquela cidade para fazer um milagre na vida daquele jovem, que Emanceba é jovem, como ele também, ele ressuscitou os sonhos daquela viúva. Você está entendendo o mistério? Jesus, quando ele se encontra com a gente, ele não apenas toca naquilo que está morto dentro de nós, como ele também traz um milagre, como ele também renova a nossa esperança. E eu comecei a viajar nessa história e comecei a pensar dentro de mim: quantas dores para esta mulher. Uma mulher que era já conhecida como viúva. Você pensa que ela já havia perdido o seu esposo. Não é fácil para ninguém perder alguém que a gente ama. Não é fácil para alguém perder alguém que a gente convive tanto tempo, que está ali do nosso lado, que é o nosso companheiro, o nosso amigo. Imagine você, logo em seguida, quem sabe, ou passaram-se um tempo, porque quando a história fala que ele era mancebo, é porque ele era um jovem, um garoto, como Daniel, como o Lucas, o Natan. Estava jovem, um rapazinho, um adolescente. E aquela mulher estava ali mais uma vez. Aleluia! Em prantos. Pense vocês, o que é você sepultar o seu esposo, que naquela época, quando ficava viúva, ficava à mercê da família. Ficava à mercê da família do esposo. Não tinha mais valor algum. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na frente, nas suas cartas aos Coríntios, ele fala muito sobre as viúvas. E hoje nós vimos já diferente. As viúvas hoje já recebem, né, a indenização, a aposentadoria, mas naquela época não havia nenhum tipo de benefício. Quem daria o que de comer a ela? Quem ajudaria ela a seguir a caminhada? Quem ajudaria ela a criar o seu filho? E agora já não tem mais um filho. Alguém que ela poderia, quem sabe, contar para um futuro brilhante. Quantos sonhos estavam ali sobre aquele defunto. E aí eu comecei a imaginar, porque Jesus fala, muitas vezes é melhor você ir a um velório do que você estar em uma festa. E o Salomão, quando ele escreveu isso, quando ele falou isso, né, interessante, vocês já pensaram por quê? Vocês já imaginaram por quê? Porque quando nós estamos em uma festa, nós estamos tão desatentos às necessidades, às nossas carências, né? Aquilo que está nos incomodando. Nós estamos ali curtindo, aproveitando o momento, sorrindo, dançando, comendo, bebendo, celebrando algo. Mas quando nós vamos ao enterro, quando nós vamos a um velório, porque este jovem já
deixavam o corpo ali, né, enrolado naqueles panos, porque eles achavam que a alma poderia voltar ao corpo. Já se passavam-se os 4 dias, e aquele jovem ali, quem sabe, cada dia daquela viúva era um dia de esperança. Quem sabe ela acreditava que poderia voltar a viver. Isso não é bíblico, porque não existe isso. Costume dos judeus. E nós sabemos muito bem que quando se parte, não se volta. A não ser que um milagre aconteça. Futuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: irmã, acorde. Diga: grande é o rolo. Não durma não. Então assim, o interessante que além dela sofrer pela perda do seu esposo, ela já estava ali carregando, levando, né? Ele disse que a multidão levava o seu filho no esquife. E estava ali aquele jovem, sonhos, projetos, como eu disse. Quando nós vamos a um velório, nós enxergamos de uma maneira diferente. Nós passamos às vezes até valorizar mais a pessoa, o ser humano, a vida. Nós começamos a cuidar até mais da nossa saúde, quando nós sabemos que alguém morreu por determinada enfermidade, é ou não é? Ó, fulano morreu no coração, mas como não estava tão bem? Não, mas ela tinha problema e não se cuidava. Aconteceu há pouco tempo aqui, uma senhora ali do nada faleceu. E logo dias depois eu encontrei com uma outra senhora. Eu estava aqui conversando com ela no terreno. E ela disse para mim: estou para fazer uma viagem, para fazer uma revisão, alguns exames. Porque com certeza ela começou a analisar aquela situação que ela viu, a família em prantos, em desespero, a tristeza, a falta daquela pessoa que partiu, por que partiu, de que se morreu. E a gente começa a ver dentro disso tudo uma necessidade da gente olhar mais para nós mesmos. E muitas vezes nós esperamos que morra-se algo dentro de nós, para que nós venhamos enxergar que nós precisamos cuidar. Tem áreas na nossa vida que é necessário a gente estar atento, para que não se venha morrer os sonhos, para que não se venha morrer os projetos. Porque quando nós vamos a um cemitério, nós olhamos aquelas tumbas, né? E você começa a analisar lá em Salvador. Eu ia sempre a enterro, nunca tive problema algum. Para falar a verdade, quando se morria alguém, eu conhecia, eu gostava de ir mesmo. E eu começava ali a viajar dentro do cemitério, olhava e começava a ver o ano. E começava a imaginar como era aquela pessoa. E alguns túmulos que tem a sua foto, e eles fazem naquela mármore e colocam o nome dos filhos, dos netos, dos bisnetos, se tiver. E ali está sepultado sonhos. Ali dentro daquela tumba, muitas vezes há coisas valiosas. Aquele esquife levava não apenas um corpo, mas projetos para o futuro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: irmã, acorda, não perca a bênção não. Havia projetos, havia sonhos. Quem sabe ele ia ser um engenheiro, quem sabe ia ser um cantor, quem sabe um grande pastor, quem sabe um homem de muitos bens, de muitas riquezas. Quem sabe seria aquele jovem que estava ali sendo carregado por uma grande multidão. Quem sabe aquelas pessoas que estavam ali diziam: mas que pena, tão moço, mas tão jovem. Quem sabe muitos foram até aquela mulher e apenas dizia a ela: não chore, não se entristeça. Quem sabe as palavras eram repetidas, palavras para que viesse consolar ela naquela situação. Mas uma coisa eu quero te dizer, que Jesus, ele já sabia da necessidade. Jesus, o texto fala, na sua Bíblia está assim. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. O texto diz que Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão. Significa que quando Jesus chegou àquela cidade,
ele enxerga diferente. Com Jesus não há exceção. E esses pequenos, esses insignificantes, tornam-se grandes. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: irmã, Deus não está à procura de grandes pessoas. Amém? É uma cidade simples, um vilarejo humilde. Pessoas, quem sabe, não tinham nem muito comunicação, estudo, mas que ficou marcado nessa história. Há quantos mil anos se fala sobre a viúva de Naim? Quem sabe essa mulher, que ninguém sabe o nome, porque os apóstolos que escreveram, os discípulos, não mencionam. Os escritores, ninguém diz o nome, apenas conhecida como a viúva de Naim. Mas uma mulher que fez dentro dessa cidadezinha tão pequena, tão simples, tão humilde, tão esquecida, um grande nome no marco da história. E trouxe para as nossas vidas, uma experiência única. Uma experiência única, para que vocês venham compreender o amor de Deus para com as nossas vidas. Jesus, ele não está preocupado com a distância. Jesus não está preocupado com classe social. Jesus não está preocupado com bens, com fazendas, com riqueza. Jesus, ele queria tão somente ir ali e fazer um milagre. Assim como ele veio a este lugar, assim como ele nos trouxe a uma vila pequena, uma vila de pescadores, uma ilhazinha, eu costumo dizer. E o interessante é que essa vila chamada Naim, essa cidadezinha, não é uma cidade onde você passa de carro e já vê na estrada, não. Era um lugar escondido. Os historiadores contam que era necessário descer. Quem sabe era até difícil chegar lá, porque ficava bem no topo, no pé do monte, tá bom? Mas Jesus, ele não viu as circunstâncias. Quem sabe aquelas pessoas disseram: mestre, vamos voltar, vamos seguir. E ele disse: não, tenho que ir lá. Quem sabe quando Jesus enviou essa igreja para ser construída aqui, ele viu você, ele viu o seu clamor, ele viu a sua necessidade. Ele sabia que você precisava conhecer. Ele sabia que precisava ressuscitar algo na sua vida, que havia algo que era necessário ser ressuscitado. O interessante é que esse texto é a primeira ressurreição, é o primeiro milagre. É o primeiro milagre que Jesus opera de ressurreição. E nós vimos que marcou a história. E havia duas grandes multidões. Quem sabe aquela multidão que chorava, quem sabe aquela multidão que estava do lado oposto, já achava que estava tudo acabado. Quem sabe dentro deles não havia mais esperança. Mas já tem 4 dias, não há como esse menino voltar, não há como voltar novamente para a sua casa. Quem sabe aquela mulher ali disse até diante daquele corpo: perdi todos os meus sonhos, as minhas esperanças, os meus projetos se foram. Como vai ser a minha vida? Quem sabe ela se tornaria uma mendiga, porque naquela época, como eu disse, não havia nenhum benefício para quem era viúva. Mas do outro lado havia uma multidão acompanhando o mestre, vindo de uma caminhada sucessiva de milagres, de sonhos que um dia eram desacreditados, mas que hoje se tornavam real. Quem sabe quando Jesus foi até aquele esquife, porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi até o esquife, que era uma maca, né? Uma maca como um caixãozinho na época, o qual colocava o corpo. E o texto fala que Jesus foi até lá. O texto fala que Jesus caminhou em direção àquele corpo que estava morto. Quem sabe hoje você está aqui vivo, porque Jesus precisou ir até você. Quem
sabe, hoje, os seus sonhos foram renovados porque Jesus alcançou você. Quem sabe hoje você só está aqui de pé porque você conseguiu enxergar a necessidade que havia de você ter um encontro com Ele. E Jesus foi até aquela multidão. E havia do lado a vida eterna, e havia do lado a morte. E Jesus, Ele vai e quebra mais uma vez o protocolo. E Jesus vai ao encontro daquela multidão. E a Bíblia diz que Ele vai e toca o esquife, como se viessem as pessoas carregando, e Ele dissesse: pare. Quem sabe Deus nessa noite está dizendo para você que Ele vai dar um basta no seu sofrimento. Quem sabe nessa noite o Senhor está dizendo para você que Ele quer tocar em uma área determinada na sua vida. Eu não sei o que é que se encontra dentro de você, morto. Quem sabe projetos, sonhos, quem sabe desejos que muitas vezes vêm e você acha impossível. Quem sabe na vida de quem você ama, você acha impossível ver ele ou ela de uma forma diferente. Eu não sei, porque está morto. Mas uma coisa eu quero te dizer, que o mesmo Jesus que operou no passado, o mesmo Jesus que vinha com uma grande multidão, que celebrava a vida eterna, esse mesmo Jesus está aqui nesta noite, dizendo para você que Ele vai ao teu encontro. Jesus está dizendo que não importa onde você esteja, não importa o quadro, a situação pode já estar fedendo, mas Ele vai te alcançar. Se é projeto, Ele não desiste. Quem sabe na eternidade, Deus do céu disse para ele: vai lá, filho, vai lá, porque eu tenho uma obra linda na vida daquele jovem. Eu não quero perdê-lo. Quem sabe Jesus está falando com você nesta noite. Tem algo na sua vida que precisa de uma restauração. Aquela mulher não só teve um encontro com Jesus, aquela mulher não só teve o privilégio de ter Ele face a face, como Deus, como Jesus ressuscitou todos os sonhos. Porque há dias atrás havia estado tudo perdido. Quem sabe não havia mais esperança alguma. Mas quando Ele encontrou com a multidão, quando Ele foi ao encontro do mancebo, Ele tocou o esquife e disse: pare. E Ele olhou para aquele defunto e disse: menino, jovem, mancebo, levanta-te. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: basta apenas uma palavra. Diga: basta apenas uma palavra. Você está entendendo o mistério? Cutuca ele e diga: você está entendendo, irmão? Basta apenas uma palavra. Nada está perdido. Nada está perdido. Xaramanagasúbia. Quando eu estava preparando essa mensagem, e eu já havia lido esse texto e comecei a viajar no dia de hoje, e comecei a conversar com Deus e disse: Deus, quantas vezes, Senhor, eu me encontro nessa situação, esperando que o Senhor venha, porque muitas vezes a gente ora, a gente clama, a gente busca, a gente consagra, a gente paga o preço, e a gente não vê nada acontecendo. Deus, o que é que está de errado? E Deus, Ele falou no meu coração: filha minha, eu sei qual é o tempo. Muitas vezes nós queremos logo, nós queremos ver as coisas acontecer. Nós somos seres humanos, nós temos a tendência a querer pegar logo a bênção, segurar, levar para casa. Nós não queremos muito esperar pagar preço. Mas é necessário escolher qual multidão seguir. É necessário escolher qual multidão seguir.
O mundo aí fora, há uma grande multidão. Há uma grande multidão de pessoas que estão vivas, mas mortas espiritualmente. Há uma grande multidão aí fora, esperando um milagre, esperando que Jesus vá ao seu encontro. Alguns nem têm mais esperança, alguns já nem acreditam mais em nada, alguns já vivem desacreditados dos sonhos. Alguns já dizem para mim: não tem mais jeito, essa doença não tem cura, esse homem não muda, essa cachaça miserável não muda, essa mulher que não vai largar as drogas, não vai largar a prostituição, esse filho, essa filha é uma dor de cabeça, não tem jeito. Esta multidão está morta espiritualmente. Mas do outro lado, há uma multidão. Aleluia. Há uma multidão que está aqui nessa noite. Há uma parte dessa grande multidão que está aqui nessa noite. Aleluia. Você não entendeu? Há uma partícula dessa grande multidão que crê, que acredita na vida eterna, que crê que Deus realiza sonhos, que acredita que quando houver esperança, a vida. Você faz parte desta multidão. Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Pergunta para você mesmo: qual multidão eu estou? Lá fora, pessoas carentes, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas oprimidas, pessoas necessitando de um alento, de um abraço, de um sorriso, pessoas necessitadas de paz, de paz, países em guerra o tempo todo. Jesus está forte por Deus. Do outro lado, um povo que vê tudo isso, mas que passa de uma maneira diferente. Passamos glorificando, passamos acreditando. Vem dificuldades? Vem. Vem problemas? Vem. Vem aflições? Vem. Vai, missionário, eu vou sentir dores, perca. Vai sim. Mas há uma diferença. Aleluia. Há uma diferença porque você não está só. Há uma multidão do seu lado. Há um povo do seu lado orando pela sua vida. Você faz parte de uma multidão que renunciou o mundo para estar servindo a Deus. Você faz parte de uma multidão que escolheu servir a Cristo. Preste atenção. Essas duas multidões representam dois estados espirituais em que vive o mundo. Essas duas multidões retratam o quadro atual dos dois grupos que se dividem a população do planeta Terra. Essas duas multidões identificam duas formas de viver: com Deus e sem Deus. Essas duas multidões falam de dois grupos. O grupo dos desesperados e tristes e o grupo dos felizes e esperançosos. Essas duas multidões nos revelam dois destinos: o céu e o inferno. Vida eterna com Jesus e separação eterna com Deus. Guarde essa palavra. Essas duas multidões, coloca o louvor 24 no pendrive. Essas duas multidões ensinam sobre duas maneiras de vida. Uma com Jesus e a outra sem Jesus. Essas duas multidões seguem-se dois caminhos. Um estreitinho para se encaminhar e o outro tão
tão largo de passar. O livro de Provérbios, versículo 8 e 35, diz assim: porque o que me achar, achará a vida eterna e alcançará o favor do Senhor. Uma multidão seguia um sonho que haveria de ser sepultado, e a outra multidão seguia o Senhor que realiza a sua luz. Feche os teus olhos nesta hora. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Fecha teus olhos. Faça uma reflexão nesta hora. Em que multidão você está seguindo? Oh, aleluia. Aleluia. Palavras não podem explicar
Xaramanagaçu. Deus, Ele está falando comigo que há pessoas que se encontram como este jovem. Tem áreas da vida que estão mortas. Há sonhos, há projetos. Tem coisas que precisam sair daqui nesta noite e restaurar. E vou chamar para você vir aqui à frente. Você que se encontra numa condição muitas vezes de se sentir fraco, abatido, cansado de lutar. Vem aqui na frente. Eu vou orar pela sua vida. Você que se encontra como esse mancebo, não tenha vergonha. Porque se Deus revelou, é porque Ele sabe que tem pessoas aqui precisando receber esta oração nesta noite. Jesus, Ele fez um milagre na vida desta viúva.